Imagina, a encheção de saco. É melhor negociar, não tem jeito. E aí tem outro detalhe. Fala-se de uma proposta de 29 milhões, que teria sido feita no começo do ano. O que eu apurei foi que essa proposta foi de 18 milhões, com bônus que poderiam chegar a 24. Mas existem itens nesses bônus, existiam nessa proposta, itens inatingíveis. Por quê? Era disputar a Champions League, passar da primeira fase, passar da segunda, chegar na final, ser campeão. Eles não jogam a Champions League. E não dá nenhuma perspectiva de que os times da Rússia voltem a jogar esse torneio, porque eles estão em guerra com a Ucrânia. É uma questão diplomática, não é uma questão de futebol, é além do futebol. A Rússia está isolada. Então, o único atrativo que existe lá é dinheiro. E essas cláusulas não seriam jamais atingidas. Tinha a cláusula também de goleadores, né, Mauro? De goleador, ele não é artilheiro. As cláusulas mais factíveis seria ele ser eleito jogador do campeonato, ser campeão russo, seleção do campeonato campeão russo e um dos melhores na posição, uma coisa assim. Tem uns 3 itens assim que dava para... Aí isso daria mais 1,5 milhão de euros. 500. Então ia 19.500. As outras cláusulas, muito difíceis. Uma de goleador do time, os 5 maiores artilheiros, goleador do campeonato, e essas que envolvem a Liga dos Campeões, que o clube não pode disputar. Então não tem como passar de fase, você não disputa. Então o número que eu apurei não é esse de 29. E mesmo que fosse 29, teria parcelamento, comissões, talvez ficasse em 26, 25. E os 25, se forem pagos, é à vista, igualzinho o Flamengo pagou o De La Cruz. Então é importante o torcedor entender o contexto. E também acho que, assim, eu não demonizo o Gerson, acho que ele tem todo o direito de fazer a escolha que ele quiser. Mas as pessoas têm que arcar com as consequências da sua escolha. Até o André escreveu sobre isso. Que é essa questão, você tem uma torcida que te adora, e de repente você se vê no meio dessa situação, né, porque ele nunca contestou o pai. Então parto do raciocínio óbvio de que se o pai fala ele não contesta, é porque ele concorda. Senão ele poderia virar para o falar, o que meu pai fala, não importa, é a opinião dele. Quem resolve sou eu. Eu tenho 28 anos, eu sou um adulto, sou um homem, eu resolvo. Ah, não, o pai dele fala, ele fica quieto, sinal de que o pai dele de fato gerencia a carreira dele e fala por ele, de certa forma, como acontece com o pai de Neymar, por exemplo. Né? Então, esse é o cenário do Gerson. O torcedor tem que entender toda a situação. O Flamengo acha que é uma baixa, não gostaria de perder o jogador, o Felipe Luiz não gostaria de perder o jogador, mas esse combo é muito difícil de lidar. E eu entendo quem está de saco cheio. Entendo e não entendo quem hoje não compreende isso e criticava o amadorismo, entre aspas, da outra gestão, que tinha uma relação mais, né, de brodagem, de levar na boa, ir levando e tal. Tudo bem, outro estilo. Eu gosto mais desse estilo. É assim, acabou. Eu não concordaria jamais com uma pessoa criticando o clube se eu fosse o presidente do clube, dirigente do clube. Ainda mais quando essas críticas não são pertinentes. E eu acho que não tem como achar pertinente críticas como essa, porque não é verdade que o Flamengo não valoriza o jogador. Mauro, além convenhamos, né? 25 milhões. Convenhamos, 25 milhões de euros num jogador de 28 anos. Ainda que da seleção, ainda que valorizado por estar sendo servido a seleção, à vista, cara, é negócio assim que não tem o que falar. Assim, se o Zenit te pagar, porra, cara, vai lá, vai com Deus e tal, e o Flamengo vai ter um dinheiro para resolver o seu problema, né? De contratar jogador, dá para contratar 2 jogadores. O Gerson é volante e meia pela direita. Você contrata um volante e um meia pela direita com esse dinheiro. Porque é uma grana muito, muito pesada para um jogador esse movimento, todos esses movimentos são incomuns. Essa negociação é totalmente maluca, assim, se você for olhar o mercado. Um time europeu não faz a proposta que o Zenit está querendo fazer para o Gerson, caso aceite pagar a multa. Ninguém faz isso. Jogador jogando no Brasil com 28 anos, ninguém faz isso. Vai ser um caso único. E o Gerson, jogando no Flamengo, titular, capitão, símbolo, etc. Jogando na seleção, faltando 1 ano para uma Copa do Mundo. A gente aqui não dá muita importância para isso, mas a gente sabe o quanto o jogador liga para essa questão de seleção, Copa do Mundo, etc. O cara aí se esconder na Rússia, jogar só o campeonato russo lá, a Copa da Rússia, não disputar Champions League, faltando 1 ano para a Copa do Mundo. Então, assim, é tudo muito louco nisso aí. É uma coisa assim, que é o russo falando, eu tenho dinheiro, e o Gerson falando, eu quero dinheiro. Basicamente é isso. É mais ou menos a escolha do Oscar. Isso, exatamente. Eu até citei isso ontem.
2 Copas do Mundo que ele poderia ter jogado, né? O Oscar tinha bola para estar na seleção brasileira. Com certeza. Mas ele optou por ganhar um salário milionário na China e lá ele ficou até o final do seu contrato. Né? E agora voltou ao Brasil para jogar pelo São Paulo. É uma escolha. É uma escolha. Aí vai de cada um, né? E agora é importante frisar o seguinte: quando as pessoas falam assim, eu conversei até com um colega outro dia, não, mas ele não ganha tão bem assim. Falei, cara, não ganha tão bem? Não estamos falando de alguém que sai da miséria para a riqueza. Estou falando de alguém que tem aumento. Alguém que teve um aumento agora tem um salário excepcional dentro da realidade do Brasil. Então, que nem o executivo de multinacional tem, o que ganham esses jogadores, e ele quer ir para lá para ganhar muito mais. Tudo bem, o direito dele, mas ele já é muito bem remunerado, ele tem tudo para ter uma vida confortável, pelo amor de Deus, que é isso, gente? O pessoal perde bem a noção. Colega jornalista teve, pô, peraí, quanto você ganha, bonitão? Quanto você está ganhando aí? Porra, tá achando que o jogador não está ganhando bastante? Aí é uma questão de escolha. Não, eu quero ficar zilionário. Eu quero comprar uma praia particular, entendeu? Eu quero ter uma fazenda de gado, não sei das quantas. Sabe? Isso aqui não me satisfaz. Tudo bem, é um direito que o jogador tem, né? De ir para lá, ganhar o dinheiro e tal. Mas também as pessoas vão ter opiniões a respeito disso. O que eu acho pior é que é tudo muito mal conduzido, sabe? Muito mal conduzido. E eu acho que o clube está certo. Muita gente está questionando. Reduziu a multa. Gente, a multa, para ficar claro, a multa de 200 milhões é a tal proteção. Se alguém quiser levar, é obrigado a negociar, porque ninguém vai pagar isso. A escolha do Flamengo foi o quê? Eu vou colocar o meu preço, que já é um preço alto, e não negocio. Por isso que eu disse, não pode negociar. Se negociar, aí vai demonstrar fraqueza. Quando você toma essa posição, você tem que ir até o final. É 25 milhões de euros, pagamento à vista, é multa rescisória. Não quero empresário na jogada, não quero ninguém. Vocês vão lá, pagam e acabou. O jogador quer ir embora, ele vai. Claro, tem que concordar com o atleta. Concordou? Paga e acabou. Vocês não são ricos? A Gazprom é dona do Zenit. O clube é riquíssimo. Então, quer pagar? Paga. Não quer? Tudo bem, ele fica aqui, tem um contrato com o Flamengo, segue jogando. Mas imagina se esse negócio não rolar, porque a gente não sabe se vai rolar, né? Como fica ruim para o jogador? Para que isso, gente? Para que isso? Não dá. Realmente, assim, eu lamento muito, eu acho Mauro, uma pena. teve mais alguma informação a respeito de uma grana com relação ao direito de imagens, correto? Que o Flamengo tem uma história também, que me passaram também, que se ele sair, ele teria que fazer uma devolução de uma quantidade de dinheiro, que ele teria direito de imagem até o final do contrato, como se fosse uma rescisão lateral que tivesse que pagar alguma coisa. É um tema bem polêmico, até alguns advogados questionam se isso é legal ou não, tal, mas enfim. Aí só pegando a cláusula contratual para examinar, mas existe isso também. Se de fato vai acontecer ou não, a gente não sabe, mas existe, do ponto de vista do Flamengo, esse raciocínio de que uma rescisão lateral pode onerar o jogador também. O jogador ou o clube, né? Seria algo em torno de 40 milhões, pelo que me falaram. De reais. Sim, 40 milhões de reais. Algo próximo disso, além dos 25 milhões de euros à vista. Na totalização. Exatamente. Mas só os 25 milhões de euros, gente, é uma proposta fantástica. Fantástica. Numa boa, sem confusão nenhuma, tá? Sem problema nenhum, o pai de jogador, nada. Se eu sou o dirigente e alguém fala, eu pago à vista 25 milhões, eu vendo na hora. Sabe por quê? O jogador quer ir, cara. Eu não vou querer ter um jogador aqui me infernizando, o pai do jogador reclamando. Sabe? Paciência. Pô, mas é uma baixa muito. Eu vou forçar o cara a ficar enchendo o saco. Quando a proposta é baixa, eu tenho argumento. Cara, eu não vou te vender porque ofereceram 5 milhões, você fala em 25, entendeu? Então, peraí, joga a sua bola, né? Mas o jogador vai falar, cara, fizeram uma proposta que é mais do que eu vale no mercado, vocês não vão me vender. Imagina, a encheção de saco. É melhor negociar, não tem jeito. E isso acontece dos dois lados, gente. Como é que foi o Léo Ortiz? O Red Bull Bragantino não queria vender, vocês se lembram disso? Mas o cara queria jogar no Flamengo, pô. Ele falou, chega, eu quero jogar no time maior, minha oportunidade, 28 anos. Está na seleção de novo. Então o jogador, não é que o jogador vai ficar dentro enchendo o saco, o cara tem argumentos profissionais. Gente, é minha oportunidade, cara. Vocês não podem pedir. Eu joguei aqui, servi ao clube, fiz o possível. E jogou lá até sair, né? Exato. Jogou Libertadores, correndo risco de se lesionar. Tô jogando, pô, a proposta é boa, o dinheiro é bom. Pô, por que vocês não vão me vender, pô? Vão atrapalhar minha carreira? O cara tem argumento. Isso vale também quando o Flamengo perde jogador. Vale quando traz e vale quando perde. Então eu acho que não precisaria nem essa confusão. Se os russos forem mesmo pagar, isso seria resolvido sem problema nenhum. Como o Flamengo não tem briga com o River Plate, né? Simplesmente o River falou, não quero vender. Você quer comprar? Tá lá o preço. Tá lá e paga. Pô, vamos conversar aí? Não tem conversa, irmão. O preço tá lá, 16 milhões de dólares. Paga lá que você leva o De La Cruz. Pagaram. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio.
Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.